Nanotecnologias e o mundo do trabalho. O que é a nanotecnologia? Nanotecnologia? Já ouvi falar, mas não sei explicar o que é. Eu sei que é uma unidade super pequena, tal, tem a ver com tamanho. Nanotecnologia? Não sei, mais ou menos, não sei. O que é a imprensa, o que eles colocam para nós, os leigos, geralmente são sempre os benefícios, né? Eu não vi nenhuma matéria ainda que me apresentasse assim, qual é o outro lado da moeda. Nanotecnologia? Não sei. É uma tecnologia bem pequena, né? É microscópica, alguma coisa assim, não é? Nanotecnologia é uma tecnologia recente, novo, que trata de tecnologia em tamanho nano. O que é nanotecnologia? Um nanômetro equivale a 1 bilionésimo de um metro. Logo, nanotecnologia, ou nanotecnologias, que é mais correto dizer, pois são várias, é tudo o que pode ser feito nesta diminuta escala de tamanho. Para se ter uma ideia, só a título de exemplo, um fio de cabelo mede aproximadamente 80 mil nanômetros de espessura. Logo, um nanômetro é algo tão pequeno que, para ser enxergado pelo homem, é necessária a utilização de microscópios especiais. Por enquanto, basta dizer que a nanotecnologia é a manipulação da matéria, nas escalas atômica e subatômica para gerar materiais, produtos e até mesmo seres vivos, pois atua no nível dos átomos e moléculas. As nanotecnologias já são uma realidade, mesmo que a sociedade e os consumidores de um modo geral não saibam o que isto significa. Com investimentos, principalmente da iniciativa privada e dos governos dos países mais ricos, os avanços nas pesquisas de materiais neste novíssimo campo da ciência não param de surgir e acontecer a todos os instantes. Os próprios cientistas estão atônitos e se surpreendem com as infinitas possibilidades de aplicação. Junto com as inúmeras promessas e oportunidades que surgem neste cenário de avanço tecnológico, emergem igualmente múltiplos questionamentos éticos e sociais. A interação desses novos materiais nanotecnológicos de funções e aplicações inusitadas com a sociedade, ou seja, com as cadeias produtivas, o meio ambiente e a saúde humana, pode gerar situações e contextos inimagináveis. Nossa equipe foi a campo para saber como esta nova tecnologia pode impactar na prática as pessoas comuns
e como a sociedade está absorvendo e compreendendo o tema. A importância desse trabalho está em informar e discutir nanotecnologia com o público não especialista. É este público que precisa ter conhecimentos, ter informações para participar do processo decisório sobre o que produzir em nanotecnologia no Brasil. Porque, primeiro, que é este público que paga as pesquisas realizadas no Brasil. Em segundo, porque é este público que será afetado pelo resultado dessas pesquisas. Então agora nós vamos ouvir a opinião de vários especialistas sobre a matéria. Nanotecnologia, o futuro é agora. Veja, a nanotecnologia é a habilidade, a capacidade que o ser humano criou, isso há mais ou menos 2 décadas atrás, de manipular objetos, né, em escala molecular, para produzir sistemas com funcionalidade, ou seja, sistemas que podem ter uma função bem definida, né, como, por exemplo, um fármaco, né, um medicamento, e tantas outras coisas. A nanotecnologia ela se apresenta hoje como um potencial, né, enorme para a produção de sistemas que podem trazer benefícios muito grandes, né, para a sociedade, para os seres humanos, para os seres vivos em geral. Na vida das pessoas, a nanotecnologia chega atualmente de forma invisível, né, e de forma não clara, diferentemente de outros processos tecnológicos em que as coisas causavam alarme e modificações, né, como a origem das cidades, né, coisas grandes. As nanotecnologias elas estão sendo incorporadas na produção, nos processos, e as coisas chegam para as pessoas sem que elas saibam que aquilo tem uma produção nanotecnológica. Então, hoje em dia, as pessoas usam celulares, né, chips de computador, não sabem direito como são produzidos os alimentos, as roupas que consomem, e a nanotecnologia, a cada dia, vai entrando no processo produtivo, nas formas de produção, de plantação, de cultivo, né, de manufatura, e isso chega para as pessoas sem que elas saibam que as coisas estão mudando para esse sentido, né? As nanotecnologias são apresentadas de forma sempre positiva, de modo a evitar o questionamento da opinião pública e de modo a tornar os produtos vendáveis, né, consumíveis, e os processos todos sem nenhum questionamento e resistência por parte dos trabalhadores, né, por parte da sociedade. O mundo é feito de pessoas, por pessoas e para as pessoas. E qualquer atividade tecnológica emergente tem que levar isto em consideração para poder se concretizar. Para que as nanotecnologias possam se consolidar na sociedade, é necessário o envolvimento e a participação ativa das classes trabalhadoras, pois são esses homens e mulheres que forjam a realidade à nossa volta com suas inúmeras atividades profissionais. E as nanotecnologias não fogem a esta regra universal. Nada se constrói por si sem a participação desta força importante que move o mercado, sustenta a produção e que produz riquezas e desenvolvimento para o país e para a sociedade de uma maneira geral. Nanotecnologias. As populações consumidoras do planeta nem imaginam o que são de fato as nanotecnologias já aplicadas na prática em suas vidas. Quem eventualmente sabe, ouviu falar por alto e sempre sobre os potenciais e perspectivas de aplicação das mesmas para fins benéficos. A mídia, a propaganda, neste ambiente, aliada à cultura de consumo exacerbado, desempenham um papel fundamental, mesmo que não intencional. Todavia, sua atuação é igualmente manipuladora, pois propaga e difunde o discurso unilateral dos entusiastas envolvidos em pesquisas e projetos unicamente sobre uma ótica parcial que não considera perigos, riscos e possíveis acidentes. Os trabalhadores que estão em contato direto com esses novos materiais têm que ser informados dos possíveis impactos disto na saúde, além de possíveis impactos na reestruturação das cadeias produtivas,
pois possivelmente serão eles os primeiros a serem afetados por qualquer nova mudança. Dentro deste contexto de inovação e desenvolvimento tecnológico, torna-se premente a ampla capacitação crítica das classes trabalhadoras com relação às nanotecnologias, para que se possa antever e prevenir possíveis impactos sociais e ambientais negativos destas novas práticas. E isto só será possível se a sociedade estiver bem informada. O movimento sindical, a sociedade civil organizada como um todo, tem se preocupado também com essa questão do desemprego, com essa questão da reestruturação que isso possa trazer, né, aos processos produtivos, porque, sem dúvida nenhuma, você vai precisar de novos equipamentos em determinados momentos para você produzir, né, produtos com outras características. E a gente sabe que é uma tecnologia avançadíssima, né? E sem dúvida nenhuma você acaba trazendo um equipamento que cada vez mais ele precisa de menos trabalhadores para lidarem com esse equipamento, ou seja, para manipularem esse equipamento. Então isso também tem trazido preocupação para a gente, né? E aí é importante dizer que nós esse ano também já conseguimos incluir na nossa convenção coletiva da categoria, que esse tema será tratado em todas as CIPATs, que são Semanas Internas de Prevenção de Acidentes, né, a título de que os trabalhadores fiquem informados sobre o assunto, para que a gente possa, através das nossas comissões de fábrica, CIPAs, né, as nossas organizações do local de trabalho, ter um melhor acompanhamento e uma informação, inclusive, de que empresas já estão utilizando e quando esses equipamentos novos começarem a chegar no mercado e principalmente no interior das fábricas. É bom deixar claro, né, nessa questão também da chegada da nanotecnologia, né, que ao manipular, né, essas matérias em escalas muito pequenas, ou seja, nós estamos falando da bilionésima parte de 1 metro, né, então são partículas, né, que sem dúvida nenhuma nos preocupam, até porque os próprios equipamentos de proteções individuais que nós temos hoje, assim como os coletivos, eles não estão, né, preparados para estarem recebendo partículas de tamanho tão pequenos, né? Ou seja, nós podemos ter trabalhadores e trabalhadoras hoje usando uma máscara, né, atual, aonde essas partículas elas consigam, mesmo com essa máscara, ser inalado por esse trabalhador ou por essa trabalhadora, porque não foi feito nenhum estudo no sentido das adequações do rosto dessa pessoa. Cada pessoa tem um formato, tem uma característica diferente de rosto, então a gente tem uma preocupação, isso falando da inalação, né? Como temos também a preocupação, né, com a pele, até porque isso no cosmético hoje principalmente já é uma realidade, né, esse produto já está no mercado. Nós tivemos casos aí inclusive de uma médica do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Diadema, que participou aqui do nosso seminário e chegando em casa ela foi verificar o creme de pele que ela usava e ela pôde perceber que lá já tinha sido realizado esse creme à base de nanotecnologia. Então, assim, veio a preocupação dela com essas partículas, né, tão minúsculas, e de que forma isso poderia trazer algum problema à sua saúde. Então, ela teve a preocupação e suspendeu de imediato o uso desse creme. Então, assim, são sem dúvida nenhuma partículas muito minúsculas que nos preocupam, sem dúvida nenhuma, até que ponto elas podem penetrar, né, seja via inalação ou seja pela pele. A gente não sabe até hoje, né, porque não existe nenhum fórum, pelo menos não chegou para a gente essa informação, nenhum fórum governamental discutindo com tamanha importância, né, esse tema, essa nova tecnologia, e isso nos preocupa porque a própria Anvisa, que poderia já estar fazendo um trabalho preventivo, né, em cima desses produtos, não faz. O Ministério do Meio Ambiente também ainda não tem feito nenhum debate, né, em cima do tema
até para que a gente possa prever os impactos que isso possa trazer do ponto de vista negativo para o meio ambiente. O Ministério de Relações Exteriores também não tem pautado o assunto, e aí nós estamos falando de uma tecnologia que já está num patamar muito avançado em outros países, né? Principalmente nos Estados Unidos e na Europa, e que nós temos diversas empresas oriundas desses países, como por exemplo as multinacionais, que trabalham aqui no Brasil e que a gente sabe que algumas delas inclusive já estão manipulando matérias na escala de nanotecnologia. Isso, sem dúvida nenhuma, é um perigo, tá? E principalmente um perigo que a gente ainda não consegue nem sequer precisar o tamanho, exatamente pela ausência, né, sem dúvida nenhuma, do governo nesse debate, tá, através dos órgãos públicos. Bom, quando as partículas estão em escala nano, existem algumas coisas que mudam na partícula. Primeiro que, se a mesma massa de partícula está numa macroescala, ela tem uma certa área superficial. E o contato da matéria uma com a outra é através da superfície. A hora que você vai fragmentando esse material em tamanho cada vez menor, você vai aumentando muito a área de contato. Chega no nível nano, a área é enorme. E aí o que acontece? As partículas, os átomos, as moléculas da superfície dessas partículas, como elas normalmente estão em escala macro, o que acontece? Ela tem tendência a reagir. Então a reatividade da partícula aumenta muito. E nesse nível de escala começam a aparecer fenômenos quânticos. A física e a química nesse nível ela não é facilmente inteligível pelo que a gente conhece na nossa macro sociedade. Começa a ver outros fenômenos. O fato dela ser reativa e ser muito pequena é do ponto de vista dos produtos que são gerados a partir das nanopartículas, que tem utilidade para a produção de coisas, né? Por exemplo, o fato dela ser muito pequena, ela entra em qualquer tecido do organismo e você pode criar um medicamento que transporta, como ela tem a capacidade de penetração muito grande, o medicamento transporta consigo um princípio ativo que vai agir, por exemplo, num sítio com câncer. Agora, essa mesma propriedade que pode ser usada para esse benefício, né, ela também pode ser usada para reagir de forma tóxica em algum sítio também. Então, não existem barreiras no organismo para esse tamanho de partícula. Quando você respira uma partícula nano, já no nariz, a partícula penetra pelo nervo e vai direto para o cérebro. Ela não precisa nem chegar no pulmão, para depois passar na corrente sanguínea para ser transportada para o cérebro. Ela vai direto pelo nervo olfativo. Vale notar que as nanotecnologias estão vinculadas aos interesses do capital internacional. Ainda mais em um mundo globalizado e consumista, midiático e premeditadamente obsolescente, regido pelo poder das megacorporações transnacionais e suas famigeradas leis de mercado. É de suma importância analisarmos os números em termos planetários relativos às prioridades nas pesquisas em nanotecnologias e os países que as financiam e controlam. Os números falam por si, especialmente se considerarmos o intrincado e complexo contexto competitivo da pesquisa e do desenvolvimento tecnocientífico. Diante deste panorama, fica bem mais fácil identificar o real perfil dos investidores e compreender as suas verdadeiras prioridades e intenções ao deterem o controle das nanotecnologias. O que existe sobre regulação? O que existe basicamente é o que existe para qualquer produto novo de qualquer tipo, seja nano, macro, o que for, né? A legislação brasileira o que prevê é que o sujeito tenha que comprovar que não tem danos à saúde, por exemplo, que não vai poluir, que não vai, né, fazer coisas desse tipo. Por isso que eu estou advogando de que seja uma coisa muito importante essa
fase de divulgação do que é nanotecnologia, né? Para que as pessoas saibam seriamente o que é nanotecnologia, quais são as vantagens, quais são as desvantagens. Não dá para dizer que é só vantagem, porque é mentira. A nanotecnologia eu acho que representa um exemplo da maior capacidade tecnológica que nós podemos imaginar hoje. Você tem que controlar como vai se comportar, como vai agir e reagir um átomo ou uma molécula no tempo e no espaço. Se você consegue esse controle, é o controle tecnológico que a nanotecnologia, como teoria e como possibilidade, está oferecendo para todo mundo. Mas, como você bem está colocando, isso, o controle do espaço e do tempo das moléculas e dos átomos, não tem nada a ver com nossos objetivos sociais, não tem nada a ver, não tem um comportamento ético das moléculas, não tem um objetivo de construção coletiva, e na medida que numa sociedade que está baseada no capitalismo e na tecnologia e na estrutura de pensamento das corporações, da fechadura das corporações e do segredo corporativo, então não dá para saber se essa capacidade tecnológica que todos nós temos, que na verdade a humanidade tem, vai ser fructífera, vai ser proveitosa para todo mundo, ou vai acrescentar as diferenças sociais, porque não todo mundo vai ter, na verdade, acesso às possibilidades que oferece a nanotecnologia e suas aplicações. A nanotecnologia poderia ser uma ferramenta essencial para diminuir as desigualdades sociais, uma ferramenta essencial para tornar um mundo mais humano, mais justo. Agora, toda tecnologia, toda técnica, todo procedimento, vamos falar a verdade. É ótimo, mas temos que ver para quem. Para quem, com quais finalidades e com quais usos que vão ser feitos. Não adianta nada desenvolver uma nanotecnologia e a gente esquecer das tecnologias que nós temos que desenvolver para diminuir as iniquidades sociais nesse país. Nós temos que pensar, sim, em ter, sim, tecnologias desenvolvidas a nível social, a nível científico, a nível tecnológico, de maneira a tornar esse mundo, esse país, essa sociedade, em algo mais justo, mais decente, mais humano. A ótica do DIESAT é voltada para a saúde do trabalhador, para a defesa dos direitos do trabalhador, enquanto defesa da sua saúde no ambiente de trabalho. E é sobre esse aspecto que a gente vai estar analisando. Óbvio que também vão ter outros aspectos que vão ser considerados, porque vão afetar de forma indireta a saúde do trabalhador devido ao advento da nanotecnologia. Tais como, por exemplo, as questões dessas mudanças tecnológicas implicarem em novos processos industriais e poderem implicar, portanto, em novas formas de precarização do trabalho e novas formas de exportação do trabalho de um lugar para outro, o que em si, indiretamente, na medida em que traz o trabalhador para uma realidade de maior estresse emocional devido ao risco de desemprego, de maior estresse devido à instabilidade econômica, vai ter consequências sobre a sua saúde e, inclusive, de seus familiares. Quem está investindo em nanotecnologia são as grandes companhias transnacionais. Estas companhias, para elas não importa se a cidadania, a população mundial é cobaia, não é cobaia, vai estar doente, não vai estar doente. O único órgão das pessoas que eles consideram, para onde eles olham, é o bolso da pessoa. E eles querem meter a mão dentro daquele bolso e tirar o que puder. As consequências da nanotecnologia, especialmente no meio ambiente, nos consumidores, e, em primeiro lugar, seu efeito sobre os trabalhadores. E daí que fôssemos a primeira organização sindical em todo o mundo mandar
um chamado de alerta e reclamando um princípio de precaução perante a chamada nanotecnologia. De uma ou outra forma, esta revolução é tão abrangente e toca todos os sectores da atividade humana que obriga aos diferentes setores a se pronunciar. E nesse jogo é onde vamos a ver os resultados. Embora não esteja acontecendo já, porque produtos de nanotecnologia são poucos no mercado, o fato é que é facilmente previsível que praticamente todos os produtos da nanotecnologia que estão no mercado, de uma ou outra forma, tendem a deslocar trabalho. Então, se pensamos em qualquer tipo de aplicação que hoje em dia existe, por exemplo, pensemos em aplicação na indústria textil, calças, camisas que não se arrugam, que não se manchan. Isso significa automaticamente uma diminuição importante de trabalho nas lavanderias, nas tintorerias, em todo esse sector. Ou seja, desloca trabalho. De igual forma, se pensamos nos automóveis, os polímeros que utilizam nas carrocerias, que significa deslocar todo o trabalho do chapista, do cara que está consertando as carrocerias quando são batidas, ou isto ou outro. É outro exemplo. Pensemos nos vidrios que se autolimpam, todo esse sector que trabalha nisso vai ser deslocado. Pensemos, por exemplo, digamos, nos alimentos, todo o que tem a ver com empacamento inteligente, que anuncia quando o produto está vencido, que implica que os produtos podem estar no mercado durante um tempo muito maior que o que estão agora, porque não se deterioram. Isso significa que os supervisores, que o pessoal que está controlando os supermercados, diminui imediatamente. O transporte diminui imediatamente. Então, praticamente todos, e esta é uma regra. Tem lado positivo, é óbvio que tem lado positivo, mas tu me perguntaste quais são as implicações sobre o trabalho. Então, para os trabalhadores, para a sociedade em geral, para o governo, deve estar olhando para isto, porque deslocar áreas de trabalho significa que vão fazer essas pessoas? Em que se vão a convertir? Notícias sobre toxicidade das nanopartículas existem muitas, todos os dias praticamente estão saindo artigos em revistas especializadas sobre esse tema. Eu vejo preocupante não pela nanotecnologia em si, e eu acho que é um erro pensar que o problema radica em que se aplica, porque em que se aplica perde de vista o contexto em que ela se desenvolve, e isso é fundamental. É difícil precisar ao certo o que vai acontecer com a humanidade no futuro devido ao advento das nanotecnologias e suas múltiplas aplicações e implicações. Os potenciais das nanotecnologias são indiscutíveis. Todavia, junto a seu amplo espectro de possíveis aplicações, surge também inúmeras incertezas, riscos e, assim, estudos mais profundos são indispensáveis para que acidentes, quem sabe irreversíveis, não aconteçam. Vale ressaltar que até os que estão envolvidos diretamente no processo de desenvolvimento dessas mesmas tecnologias não sabem o que poderá de fato acontecer a partir de sua difusão massiva através das sociedades mundo afora, ou mesmo em caso de desastres. Neste sentido, existem questões importantíssimas que continuam sem respostas satisfatórias. Quem se beneficiará de fato com esta nova plataforma tecnológica? Por que o tamanho diminuto da partícula pode ser perigoso e ao mesmo tempo tão promissor? Quais serão os impactos e a toxicidade das nanoestruturas e nanosubstâncias na saúde humana e no meio ambiente? Existem pesquisas suficientes para balizar possíveis aplicações destas novas tecnologias? São as nanotecnologias originalmente projetadas, desenvolvidas e capazes de amenizar o dramático quadro de desigualdade social vigente no mundo? Ou as nanotecnologias vão concentrar ainda mais a riqueza nas mãos de tão poucos?
O consumidor que de fato sempre paga a conta não tem o direito de ser informado sobre o que está comprando e consumindo? Estas são apenas algumas das perguntas pertinentes que podem surgir neste instigante contexto de descoberta e inovação tecnológica. As respostas apropriadas só poderão surgir com o engajamento público e a ampla participação popular. Qualquer benefício oriundo das nanotecnologias vai depender mais de como a compreendemos, como reagimos a elas e especialmente de como nos articulamos socialmente face a mais este desafio na trajetória humana na Terra. Na era da informação, da convergência das tecnologias, em meio à velocidade acelerada com que esses avanços se desenvolvem e se consolidam, ser livre significa também ser bem informado. Neste sentido, a divulgação científica é um instrumento eficaz e imprescindível para a construção da democracia e da cidadania. Para saber mais sobre pesquisas em nanotecnologia no Brasil ou sobre o projeto de engajamento público em nanotecnologia, acesse www.nanotecnologia.iv.fapesp.br. Para nos contatar, solicitar DVDs, livros e outras publicações ou saber mais sobre as nanotecnologias, eventos, artigos e projetos relativos à divulgação científica, acesse nossa página no seguinte endereço eletrônico: www.iluminardivulgaçãocientifica.com.